Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o Sport Insider, nosso programa para falar sobre negócios do esporte, aqui na N Sports, gravado diretamente dos estúdios em São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre carreira de atleta, agenciamento. Vamos conversar com o Cláudio Fiorito. Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez contigo. Tô bem privilegiado de estar aqui com vocês mais uma vez. O Cláudio é CEO da PNP Sport Management no Brasil, esse é o cargo, CEO? Exato. Aqui no Brasil nós somos uma estrutura regionalizada, né, digamos assim. Então os escritórios na Europa são setorizados por região para que a gente possa justamente estar dando um pouco mais de atenção direcionada aos atletas que ali estão. E aqui no Brasil, pela grandeza do país e pela parte geográfica, a gente também entendeu que era importante que a gente estivesse aqui mais localizado. O Brasil começou com um escritório em São Paulo e hoje nós estamos com 4 escritórios regionais aqui. E eu começo sempre com uma rodada de perguntas idiotas. A primeira é PNP ou PIP? Como é que vocês são identificados no Brasil? Depende um pouco da pronúncia falando, de cada né? região, exato. Seria PNP, talvez. Legal. E assim, você falou que é mais uma vez que a gente se encontra. Na minha vida passada, no meu último podcast, a gente conversou com o Federico, que é o sócio, ele é fundador da PNP na Itália. Primeiro a gente tem que apresentar a lista de atletas que a gente vai falar aqui, né? O que sempre é citado, Lukaku, o Inzaghi, técnico, hoje do Al Hilal. Al Hilal, sim. Vitor Reis, que mais? Arthur, Lucas Silva, João Mário, Candeiro, é uma lista longa de atletas aí. A PNP tem, por sua natureza, um trabalho longo com os atletas. Então tem atletas, por exemplo, como eu acabei de citar o Candeiro, que acabou de se tornar parte integrante da seleção italiana sub-15, é um atleta que participou conosco de toda a sua trajetória, desde as categorias de base, seleções, até o encerramento da sua carreira. Então os atletas que participam da carteira da PNP têm, por sua tradição e costume também, até pela estrutura familiar, estarem até o final. Então são atletas importantes que participaram da geração passada, como o Fernando Couto, que hoje, por exemplo, trabalha efetivamente conosco em Portugal, que também fez parte da carteira da PNP e hoje é um representante da PNP em Portugal, né? Patrick Quevrat também, pela sua história. Então são atletas que são relevantes dentro de uma geração passada e hoje também dentro da geração de hoje, né? O Bastos do Botafogo, não poderia deixar de citar ali, companheiro do Marçal, que são atletas relevantes aqui no território brasileiro, do qual nós estamos propriamente falando, e do território internacional, como você citou, o Meret do Napoli, Lukaku do próprio Napoli, são uma carteira relevante. É uma pergunta meio sacana, porque com 180 atletas representados, citar todos eles é um desafio à memória. Sem dúvida. Mas eu começo assim para quem está assistindo e ouvindo a gente saber das credenciais. Por que vamos falar sobre agenciamento de atletas com a PNP e com o Cláudio? Por todos esses atletas que já são representados. E aí eu queria primeiro fazer uma diferenciação para entender assim. O Lukaku, por exemplo, é um atleta que já está numa idade avançada, está em fim de carreira, e não é um atleta que tem, pelo menos eu acho, perspectiva de transferência, ou se tiver, não vai ser aquela transferência de dezenas de milhões. Um atleta nessa etapa da carreira, qual é o trabalho de agenciamento que se presta para ele, assim, 30 a mais? Talvez até um pouco maior, porque hoje alguns atletas que talvez cheguem a um patamar de idade um pouco mais avançados requerem até um pouco mais de cuidado próximo, né? Por estar se aproximando. Não sei se é o caso do Lukaku ainda, ele tem uma pretensão ainda de alguns anos, e pela posição do próprio atleta e por aquilo que ele representa dentro de campo e pela força, o estilo de jogo acho que favorece, ele não é exatamente um velocista. Acredito, né? Até que ele ainda tem algumas outras movimentações, mas o fato é que quanto mais o atleta vai chegando próximo de uma idade onde ele possa estar se preparando, né? Porque o atleta ele precisa se preparar também para poder encerrar sua carreira dentro de um nível do qual ele deixa um legado, né? E com isso merece um cuidado e precisa de um cuidado especial. Então a carreira do atleta é uma carreira curta, né? É um tiro. Então, assim, no começo ele precisa de um cuidado extremo para que o foco não se desvie, para que ele entre nos trilhos, mas quando vai caminhando para o final é a mesma coisa, né? Então, porque para evitar algum tipo de lesão que talvez prejudique o final da sua carreira ou alguma coisa que possa manchar o que ele fez e construiu, que é de fato a sua relevância, que é o que vai determinar os próximos passos da carreira dele pós-campo. Então, os cuidados eu diria que talvez se equivalem ao início ou até superior ao início da carreira. E quando o atleta está chegando a essa idade de 35, 36, 38,
tô falando do Lukaku, eu nem sei se ele tem essa idade. Mas quando um jogador está nessa fase da carreira, que ele já está próximo da aposentadoria, o que acontece quando ele para? O trabalho de agenciamento, ele acaba ou existe vida após? Eu acabei de citar, por exemplo, o Fernando Couto. Né? O Sim, Fernando Couto parou. Mas ele é a regra ou ele é a exceção? Não, ele é uma exceção. Hoje em dia, existe nos últimos anos uma preparação. Né? Então, o atleta bem administrado no decorrer da sua carreira, ele é um atleta que tem que pensar no pós. Né? Então, ele constrói nos últimos anos aquilo que ele vai fazer na sucessão da sua carreira a campo. Então, nos últimos anos, ele já vai começando a direcionar. E alguns têm vocação para estar mais perto do campo, outros têm vocação para estar um pouco mais em bastidor. E à medida que esse feeling vai nos trazendo um pouco de direcionamento, a gente vai direcionando ele até então. Mas existem casos muito próximos, como esse do Fernando, do Moretti, são atletas que pararam e recentemente, né, e continuaram o seu trabalho de acordo conosco de alguma área de gestão. Fernando Couto hoje é representante da PNP em Portugal, por exemplo. A gente ouve muito falar de casos de atletas que param, mas que não tinham se preparado para essa transição. Sim. Seja financeiramente, guardando algum dinheiro, fazendo investimento, seja profissionalmente, sabendo o que vai fazer depois. E nem é uma decisão que costuma ser tomada tão rapidamente. Sempre Sim. tem ali um período, né, de parar, voltar para a família um pouco, porque claro. temos, né? Agora, como é que o agente entra nessa etapa? A rotina da qual nós exercemos durante a carreira dele faz com que ele tenha o espelho daquilo que ele se aproxime mais. Então, por exemplo, existem casos de atletas que estão nesse momento de transição que já começam a estar um pouco mais próximo, tirar um pouco mais de dúvidas dentro da rotina para entender aquilo que ele se familiariza um pouco mais, digamos assim. Então, existem atletas, por exemplo, que têm essa vocação mais campo. Então, a gente vai direcionando um pouco o histórico para perto de treinadores, para perto de pessoas que estão um pouco mais voltadas para campo dentro da estrutura para auxiliá-lo naquele pós-campo. Então, esses são os casos que a gente tem recentemente. Alguns preferem concentrar sua carreira 100% dentro de campo para depois terem um momento de reflexão com a sua família e daí então depois pensarem no que vão fazer ou aquilo que o coração vai direcioná-los no pós. Mas eu acho que a estrutura de 34 anos de gestão possibilita diversas frentes para que o atleta que está conosco possa ter bons exemplos, tanto positivos quanto negativos, para uma escolha futura. Eu acho que isso é algo relevante, que a estrutura e a importância desses anos podem trazer para o atleta que está conosco. Eu tenho visto recentemente, mas esse recentemente é assim, 5, talvez 10 anos, acho que 5. Cada vez mais serviços oferecidos para esse tipo de fase da carreira. Seja o serviço de gestão financeira, para que o atleta consiga poupar dinheiro, investir, começar algum negócio, para ter essa sobrevida, né, para facilitar essa transição, principalmente nessa área. Mas, enfim, eu recebo todo tipo de convite de pauta ou de proposta de pauta, de, olha, o meu cliente presta esse serviço para jogador nessa situação. Sim. Isso é uma impressão que está correta em relação à realidade? Aumentou a quantidade de prestadores de serviço nessa fase? 100%. Eu acho que isso está linkado, inclusive, diretamente à alta performance. Né? Nós estamos há 34 anos dentro do mercado europeu e o mercado europeu cresce rapidamente a exigência da alta performance. Então, para que você possa atuar em alto nível dentro de um mercado hoje do qual nós trabalhamos nesse período, exige de você uma estrutura talvez até mental a ponto de participar ou de estar dentro de alguns níveis de pressão. Isso está ligado diretamente ao seu mental. Então, tudo aquilo que está fora do campo afeta diretamente a sua parte mental e, de consequência, o campo. Então, toda essa estrutura que os próprios clubes hoje estão enxergando isso, estão criando departamentos de concierge dentro do clube, interno no clube, assessores, auxiliares, toda essa estrutura para dar um suporte para o atleta, para que cada vez ele esteja mais focado e preocupado com a sua disciplina, a sua rotina diária, para que ele possa refletir isso dentro de campo. Então, essa é uma visão 100% dentro daquilo que a gente trabalha, correta, no sentido de quanto mais o atleta tem
essa mente mais focada e disciplinada e doutrinada a alta performance dele individual, maior é o resultado que possivelmente ele te entregue dentro de campo. Então quem está em torno está sempre preocupado com o fora-campo, né? À medida que também nós não podemos entrar em campo. Então a nossa preocupação é 100% fora, né? E eu imagino que o seu trabalho fica mais complexo com essa diversificação, com Sim. essa multiplicação de prestadores de serviço. Primeiro porque, até certo ponto, são concorrentes. Sim. Porque eles vão oferecer serviços aos atletas que podem, inclusive, substituir o agente que estava com o atleta a vida inteira. Não sei. Mas, para não virar um concorrente, eu imagino que a estrutura de uma empresa de agenciamento precisa ficar mais multidisciplinar, talvez. Sim. Nossa estrutura, por exemplo, hoje aqui no Brasil, ela já atende essas 4 frentes. Então, mas a princípio, desde as categorias de base, o intuito é mostrar a importância que ele tem que se preocupar com essas áreas. Então, um atleta de categoria de base talvez não tenha, ali os recursos para se preocupar com grandes investimentos. Mas o fato dele mentalmente já entender que a hora que esses recursos chegarem, ele vai precisar direcionar a ponto dele não se preocupar ou não tomar decisões erradas que possam impactar na carreira dele, para nós é essencial. Então a gente já começa desde as categorias de base se preocupando com essa importância que ele tem que dar a essas frentes da carreira dele, para que quando ele chegar o momento dele assinar um bom contrato, ou dele ter um bom salário, a ponto dele começar a pensar nisso, ele já esteja preparado para isso. É difícil um atleta que do dia para a noite muda, porque isso acontece constantemente, muda um patamar salarial, e aí no mês seguinte ele tinha um salário, ele passa a ter um salário relativamente maior, e se ele não tiver um direcionamento pré do que fazer, geralmente as primeiras decisões são erradas. Tá. E aí você demora um pouco mais de tempo para poder fazer com que ele entenda qual é o direcionamento, e isso às vezes acaba atrapalhando o percurso dele. Tá. Você citou 4 frentes. Quais são elas? É sempre voltado um pouco à disciplina, né? Então, por exemplo, a disciplina mental, que está incluído a parte de um acompanhamento, ou seja, para ajudar em aquilo que trave ele do passado, ou seja, para poder destravar aquilo que está relacionado aos próximos passos, a parte financeira, a parte nutricional, relacionada também ao sono. Então, são pilares importantíssimos que quanto mais rápido ele entende na carreira dele, mais rápido ele desfruta dos resultados. Então, atletas, por exemplo, de 14, 13, 15, 16 anos já são expostos dentro do clube a disciplinas de um adulto profissional. Então, eles precisam entender a alimentação, a importância deles dormirem adequadamente, a importância do comportamento, tudo isso que é exigido de um atleta profissional, hoje nos principais grandes clubes, inclusive, são exigidos cada vez de forma mais rigorosa nas categorias de base. Então, se a gente do lado de fora não prestar esse serviço e não auxiliá-lo a fazer com que ele entenda a importância disso, ele acaba ficando para trás. Porque o clube vai exigir dele cada dia mais, e se ele não tiver esse entendimento, ele acaba ficando para trás. Legal. Eu comecei falando de atletas em fim de carreira, mas esse já está me ajudando a fazer essa transição para a gente falar do começo da carreira, da fase que o jogador está mais produtivo, inclusive financeiramente. Eu queria primeiro explicar, assim, pragmaticamente. É óbvio que é mais humano que isso, mas o agente ele ganha dinheiro como? Com a prestação do serviço e o resultado bem sucedido do projeto. Então, o bom agente, ele ganha e recebe pela remuneração daquilo que ele faz com que o seu atleta performe. Então, um atleta que performa, ele é transicionado ou ele é oportunizado em outras frentes, e esse trabalho ele é remunerado. Então, você precisa do resultado também. Tá, mas basicamente você tem uma parte da remuneração do jogador. Uma parte direta do negócio. Então, quando você traz um negócio para o clube do qual o atleta pertence, esse clube geralmente te remunera com um percentual desse negócio que foi fruto do seu trabalho. Então, mas essa remuneração, ela é do atleta e ela é do clube? Ela é na transferência e no dia a dia com o salário do jogador? No caso da PNP, apenas da transferência. Tá. Esse é o nosso intuito. Então, a gente presta um serviço para o clube, trazendo uma oportunidade de venda do seu ativo, e o clube geralmente reconhece esse trabalho, esse serviço prestado, e nos remunera por isso. Tá, mas eu não estou enganado. No mercado tem essas duas linhas de Existem diversas receita. formas de receita que o mercado pratica, né? E entre elas a remuneração direta do próprio atleta. Optou desde sempre por ser remunerado pelo trabalho prestado ao clube. Tá, então deixa eu quebrar isso em partes.
Quando a gente fala que o agente ele só é remunerado a partir de uma transição de clube, então quando o jogador tem os direitos dele no Corinthians, ele é vendido para o Bordeaux, clubes bem aleatórios. Essa transação, essa venda, é aí que o agente recebe um valor. A minha primeira questão existencial, isso não incentiva então o agente a querer que ocorra as transferências de jogadores em vez de ter uma carreira num clube só, como se fazia nos anos 50, 60? Depende muito do agente do qual nós vamos falar. No nosso caso aqui, que é onde eu tenho talvez propriedade para poder te explorar um pouco mais sobre isso, a nossa preocupação é a performance do atleta. O agente, de alguma forma, ele ganha sobre a performance. Se ele não for transferido, ele vai ser renovado onde ele está, ele vai ser valorizado onde ele está. Então, de qualquer forma, existe uma prestação de serviço, seja por uma transferência ou seja no próprio clube local, que também não deixa de ser uma nova negociação. Tá, mas na renovação tem uma remuneração. Então. Sempre tem um valor agregado. Tá. Então, na renovação ou na extensão ou qualquer que seja a valorização do atleta, não deixa de ser um serviço prestado. À medida que o serviço é prestado, ele é remunerado. Então, nós estamos sempre preocupados em direcionar o atleta onde ele vai performar. Onde ele performa, existe um resultado para ele e, de consequência, para a empresa da qual administra a sua carreira. Tá, mas só para entender tecnicamente, quando o jogador renova o contrato, ele vai ter uma promessa de salário e ele vai ter luvas. É sobre as luvas que se aplica a comissão? Sobre o global da operação. Então, o montante do negócio pode ser uma luva, pode ser um valor de direito adquirido pelo clube anterior. E dependendo da negociação, existem diversas fontes de receita dentro de uma negociação. Dentro desse global, onde o serviço é prestado e existe essa negociação por parte do intermediário, a gente costuma ser remunerado por isso. Legal. Eu sei que é um pouco desconfortável falar de dinheiro desse jeito, porque parece... coloca um senso meio utilitário, assim, né? E eu acho que o agente no Brasil, pelo menos no Brasil, não sei se fora, ele é mal visto por muita gente porque ele aparece nesse momento. Olha, o jogador está sendo transferido. Tem uma parte do agente que... E geralmente a transferência que se fala é aquela que movimenta centenas de milhões. Sim. E aí a comissão fica gigantesca. E eu acho que o torcedor ele tem a impressão de que o agente ele não cumpre um papel que é digno daquela remuneração. Assim, eu vejo esse preconceito. Então... Eu primeiro pergunto essa parte de como é que se ganha dinheiro para as pessoas entenderem tecnicamente. Claro, importantíssimo. Mas a partir daí, tem esse preconceito? Existe esse preconceito, como você mencionou, e a gente percebe um pouco disso justamente por não entenderem o que é feito para que chegue naquele momento, né? Existe uma prestação de serviço, por exemplo, para que um atleta seja vendido com 19 anos, né, como foi o caso recente, por exemplo, do Vitor Reis, foram 11 anos de trabalho da sua família, do próprio atleta, das pessoas que estavam dentro, do staff, para que ele pudesse chegar ao ponto de ser uma venda relevante. Então foram anos de investimento de todos, para que aquele momento pudesse ser desfrutado em algum momento, seja do momento em si, seja de uma forma financeira, seja do status do negócio. Então tudo isso, esse desfrute chega depois de muito investimento. No caso do Vitor, 11 anos, que a família acompanhou, levou, voltou. Tudo isso não deixa de ser um investimento financeiro também. Às vezes da família, uma boa parte do agente depois que chega. Então tudo isso tem um investimento. Algumas pessoas que não conhecem esse pré-operação, pré-negócio, possam ter essa imagem de que o agente chegou ali e do nada caiu uma proposta de 40 milhões de euros na sua mão e você foi remunerado por isso e mudou de vida. Não é assim. Mas, em parte, essa opinião pública que é negativa em relação a agentes, de maneira geral, eu acho que ela se sustenta muito pelo trabalho dos maus agentes. É aquela história já batida do agente que tem 200, 300, 500 atletas, sei lá quantos, e ele tem um contrato de gaveta e ele pega um monte de jogador para ter essa quantidade sob agenciamento e um ou dois dão certo e pagam o risco conta, todo. Né? Só que todos os outros 498 ficam meio largados, desassistidos, etc. Quanto que no mercado, assim, eu estou falando isso que eu tenho certeza que isso acontece, mas quanto que isso ainda acontece? Isso ainda é frequente? Eu já exploraria até um pouco mais esse assunto no sentido de todo o mercado e toda a função que a gente possa exercer no mercado de trabalho, ela existe os maus profissionais. E tendencialmente, os maus profissionais acabam carregando esse apelo
dos outros. Então a gente acaba carregando um pouco da responsabilidade daqueles que fizeram um mau trabalho. Isso acontece, eu acho que não só na questão da gestão de carreira. Quando você assume uma carreira que está já em andamento, é sempre por um descontentamento do anterior. E isso acontece, por algum motivo, o descontentamento levou ele a mudar de empresário ou decidir pela mudança. Mas volto a repetir, eu não acho que isso seja só na carreira do atleta, eu acho que isso seja em qualquer setor. No seu também deve acontecer a mesma forma. Jornalista ruim que queima classe, exato, sim. Jornalista que dá uma notícia... A minha classe não está muito atrás de agente e de árbitro, não, porque a gente, a gente também é bastante xingado. São jornalistas que acabam soltando notícias que não são de fato talvez verídicas, acabam prejudicando os demais que estão ali para fazer um trabalho sério. Da mesma forma, a gente carrega essa responsabilidade de querer fazer um trabalho sério, mas está sempre esbarrando em alguém que em algum momento pecou ali nesse processo. É que eu acho que as máculas de cada profissão elas são um pouco diferentes. Então, Sim. o jornalista ele apanha por ser clubista, sensacionalista, mentiroso. É nessa linha. O árbitro apanha porque ele é ladrão. Errou. Porque ele errou, mas ele errou com propósito de prejudicar o time de quem está torcendo. O agente, eu acho que ele carrega a mácula dos maus profissionais por ser um sanguessuga. Assim. Se alguém que tira dinheiro do clube, tira dinheiro do atleta, tira dinheiro das partes envolvidas. E para mim, pelo menos, essa percepção ela começou a mudar, além de conversar no mercado, quando eu percebi que o agente ele é fundamental. Não tem como o mercado operar sem a gente. Se a gente sonhar numa sociedade em que o atleta ele vai treinar, o clube contrata e paga, e é uma relação só atleta-clube, esse atleta ele está sem representante. Ele não está preparado para fazer essa negociação. Exato. Ele não está preparado para buscar as oportunidades. Ele não está procurado, né? Ele não tem essa rede de contatos e conhecimento e a parte jurídica. Não tem como ser atleta sem a gente, certo? Certo. Essa é a nossa visão também. E eu acho também, sabe por quê? Que essa função de bastidor, eu acho que acaba carregando um pouco mais dessa responsabilidade. Porque é uma função que você acaba enxergando somente no processo final. Seja do sucesso ou seja do insucesso. De repente, um atleta que foi vendido para um grande clube, dificilmente vão lembrar ali do agente. Mas se vendem ele para um clube e não para o outro, e ele vai para lá e dá errado, dizem que é o agente que impulsionou por intenções ou segundas intenções ou interesses próprios. Essa profissão um pouco mais de bastidor, onde acaba aparecendo somente no resultado final, tendenciosamente ela está um pouco mais exposta a esse tipo de preconceito. E aí eu acho que nós entramos diretamente, porque não é uma profissão exposta na sua rotina e nem há necessidade, né? De fato, o projeto é o atleta. Então a gente está aqui para poder impulsionar ele, né? A performance dele, o desempenho dele. E de fato a gente está aqui para poder prestar um serviço para ele. Então acaba aparecendo ele. Então a performance do atleta dentro de campo, nenhum jornalista vai dizer, olha, ele performou hoje muito bem porque o empresário dele falou com ele 4 vezes na semana que ele tinha que comer direito ou que ele tinha que se alimentar, levou ele 5 vezes ao treino. Não, chegou no jogo, ele fez 3 gols, ele é o protagonista, ele é o ator principal. E nós queremos que seja assim, não que tenha que ser ao contrário, mas eu acho que aí talvez por isso esse bastidor que não é apresentado, e aí eu aproveito para te parabenizar por esse tipo de oportunidade, porque eu acho que é uma visão de enxergar a importância dos bastidores e dar espaço relevante para que a gente possa expressar isso, que talvez comece a uma mudança dentro da mentalidade ou dentro da que as pessoas não conheçam, e eu acho que isso é muito relevante. E eu faço isso com parcimônia, assim. Ouvir a gente de atleta é algo que eu ouço pouco, de verdade, porque é tão difícil de saber para quem a gente vai dar algum holofote, e eu não estou dizendo que o meu holofote é grande, pequeno, não é isso, mas quando o jornalista ele ouve um agente, ele dá espaço e ele legitima aquela figura. E eu tenho um medo desgraçado de chamar o agente o picareta, entendeu? O pilantra. Então, nessa temporada, eu chamei você e o Frederico Pena. E meio que acabaram as minhas opções. Talvez eu consiga pensar em mais 1 ou 2 que eu conheça, que eu falo, pô, esse aqui eu sei que é sério. É difícil. Muitas vezes a postura do agente que a gente encontra é essa. Do agente que tem contrato de gaveta, que dobra a regra, enfim, eu tenho esse receio. Mas vamos falar das fases mais adiantadas da carreira. A gente falou de fim de carreira, eu queria voltar para o começo. A gente sabe que hoje os clubes de futebol eles estão buscando atletas cada vez mais jovens, né? O europeu quer comprar o jogador brasileiro com 16, 17. O brasileiro está querendo buscar com 8 ou 9, tentando projetar uma... Como é que é para o agente essa parte?
É um processo de acompanhamento, porque essa ideia de buscar o jogador mais jovem, como você bem trouxe, ela está muito atrelada à margem que ele tem de evoluir. Então, quanto mais jovem, mais você consegue intervir, mais virgem a mentalidade dele está dentre todos os vícios que o futebol, os bastidores, ou o vestiário, ou aquela rotina acaba proporcionando para o atleta. Então, quanto mais jovem você consegue intervir, mais rápido ou mais cedo você tem a possibilidade de desfrutar do resultado. Então, um atleta com 13, 14, 12 anos de idade, que o clube consiga ter uma influência ali sobre a rotina dele, o resultado dele com 15, com 16 é absurdo. Por isso que existem atletas em grandes clubes performando com 16 anos de idade. Não é que ele do 15 para o 16 performou e está no profissional, é porque ele chegou com 8 dentro do clube. E aí desde os 8, 9, 10 anos de idade existe um trabalho diário de excelentes profissionais que estão ali diariamente direcionando ele. E se ele absorve isso com 8, com 16 ele está performando. Existem dezenas de outros casos também de atletas que foram performar com 22, 23, 24 anos. Por quê? Enxergaram mais tarde qual era o processo correto, conseguiram direcionar a sua carreira, mas acabaram perdendo um pouco o time do desfrute mais cedo. E aí o futebol europeu está cada dia mais interessado nesse que tenha uma margem de evolução, seja para resultado técnico, seja para resultado financeiro numa venda sucessiva. Então, quanto mais jovem, o interesse do clube é justamente na margem que ele tem de evoluir. Mas o agente ele também está nessa disputa, assim, existe, assim como os clubes estão guerreando no bom sentido para pegar os atletas cada vez mais jovens, os agentes também estão um pouco mais restrito até pela legislação, né, que te limita um pouco ali a uma certa idade, dos 16 em diante, do contrato profissional em diante, a você interferir, mas é claro que a gente está de olho daquele atleta que tem uma margem de evolução mais rápida. Então a gente acompanha atletas que chegaram em clubes, por exemplo, com 12, quando está com 13 anos já está jogando no 15, quando já está chegando no 13, 14, já está jogando no 17, no 20, porque assimilaram mais rápido que os outros. Esses atletas acabam chamando mais atenção, porque você entende que quando ele chegar na idade que possibilita ele de jogar num profissional, por exemplo, ele vai estar pronto. E isso é claro que chama mais atenção, tanto nossa, né, dos agentes, quanto dos próprios clubes europeus, que existem casos que vieram ao Brasil, compraram um atleta com 16 e só receberam com 18 anos, porque entendiam aquela margem, né, de evolução e sabiam que aquele atleta com 16, naqueles 2 anos ia performar daquela forma e 18 anos ia entregar para eles o que eles estavam comprando. Então tudo isso está atrelado ao quanto o atleta está assimilando o trabalho e a seriedade do trabalho que está sendo passado para ele. É um conjunto de fatores que faz com que o ativo seja mais valorizado. Você falou da legislação. Como é que funciona a lei no Brasil em relação à formação? Quando que o atleta pode ser contratado como profissional só depois dos 16, eu lembro. Mas antes disso, o que se pode fazer e o que não pode fazer? Se pode fazer muito pouco. Você pode direcionar, aconselhar, estar perto, acompanhar, estar junto, mas profissionalmente falando, você está restrito de atuação. Então, nós somos responsáveis por ele à medida que ele também é responsável por ele mesmo. Então, à medida que ele tem a opção de assinar um contrato profissional e se tornar um atleta profissional, ele está apto também a ter um agente. Então é dessa forma que a legislação te direciona e é dessa forma que a gente segue. De 15 para baixo, o agente então ele confia puramente na lealdade da família. E do acompanhamento diário, o quanto ele valoriza aquilo que está sendo direcionado. Aquela prática antiquíssima de contratar o pai do jogador para alguma coisa, mesmo que não seja nenhuma, mas só para ser uma carreira pro forma. Você vê isso ocorrendo no mercado ainda? A gente acompanha, mas alguns até têm vocação, eu tenho que defender isso. Embora nunca tenhamos feito isso, não me lembro de um caso, a menos que eu tenha participado aqui no território brasileiro, de um familiar que faça parte da gestão direta. Alguns têm vocação. Não, mas então, uma coisa é contratar a pessoa para gestão, para exercer alguma função de fato. A outra é assim, tem esse jogador aqui com 11 anos, ele é uma baita estrela, vai vingar, né? Aquela certeza que todo mundo tem. Para amarrar ele sem poder fazer um contrato com o jogador, contrata o pai para ser qualquer coisa, entendeu? Mas você amarrou o pai, não amarrou o atleta. Isso, mas de certa forma, quem vai tomar a decisão nessa fase da vida é o pai. Essa prática ainda rola. Já ouvimos histórias
parecidas com essa. Nunca tivemos nenhum acesso direto. Você não tem que ir atrás disso também, mas que se fala... Pais, familiares, pessoas próximas, talvez que tenham algum poder de influência. Você acha que a lei deveria mudar? Eu acho que a lei deveria, sim, valorizar um pouco mais essa gestão pré-profissional. Porque o atleta ele está sendo exigido de uma forma profissional mais cedo. Então, à medida que você tem um atleta com 12, 13 anos que é exigido da mesma forma intensa de um atleta com 16, 17, 18 anos que é profissional, eu acho que esse acompanhamento se torna saudável. Então, ter um agente dentro desse processo da sua carreira, na minha visão, é saudável para o atleta, para a proteção dele em determinados momentos e até mesmo para direcioná-los dentro daquilo que o próprio clube tem para ele. Então, quanto mais cedo o atleta puder ter um direcionamento, eu acho que o maior é o resultado para o clube, para a federação, para o país. Eu acho que de uma forma todos ganhariam com isso. Mas aí o ideal seria o quê? Que se pudesse assinar algum tipo de contrato com a gente, com o clube, enfim, o que seria o mundo ideal? O mundo ideal seria, à medida que o atleta passa a ter essa responsabilidade perante o clube, ele já possa ter um representante ou até mesmo alguém que possa direcionar ele de forma legal, que não seja os seus pais, que de alguma forma exista um conflito sempre com os pais, né? Quando você fala de pai e carreira, existe sempre um conflito do pai, né? Do sentimento paternal, maternal que está envolvido, que é impossível você separar isso. Então, o acompanhamento de um profissional nesse momento, eu acho que seria muito relevante. Eu acho, assim, uma área, um assunto muito complicado, porque a gente está falando, em termos de legislação e de país, de trabalho infantil. Sim. Então eu entendo que a legislação seja como ela é. Porém, a gente não pode fechar o olho para o fato de que os jogadores começam cada vez mais jovens. Eles já estão jogando, eles já estão recebendo algum tipo de remuneração, ainda que não seja um salário. Ou seja, tem dinheiro envolvido, tem trabalho e está acontecendo e vai continuar a acontecer. Em alguns casos, atletas dessa idade, por menor que seja, ou pela sua relevância no clube, sustentam a sua própria família. Sim. Existem casos de atletas com 12, 13 anos de idade que já são responsáveis por sustentar suas famílias. Existem casos, por exemplo, de atletas que vêm de fora, que vêm de longe para jogar na capital e a sua família tem que acompanhar, porque, obviamente, o atleta é uma criança. Só que quando o atleta chega aqui, como é que faz? Para essa rotina, para essas despesas, para esses custos. Então, o atleta, com essa idade, já tem essa responsabilidade, ainda que ele não entenda isso de forma muito clara nessa idade, mas de sustento da sua família. Então, existe um peso de responsabilidade atrelado a isso. E o clube, cada dia mais, exigindo de forma direta o resultado, acaba exigindo uma série de responsabilidades da sua rotina diária que é normal e que é cobrada aos atletas de 17, 18, 19, 20 anos da mesma forma, entende? Não, e ainda levando em consideração o contexto social do nosso país, a gente sabe que a maior parte dos jogadores que vai pelo menos tentar o futebol vem de classes mais pobres. Sim. De famílias mais desestruturadas. Então, tem muitos pais e mães, ou só um deles, né, porque às vezes tem ausência de alguma parte, que não está nem preparado para fazer essa negociação, para lidar com esse tipo de complexidade. Então, eu não sei como resolver, mas eu acho que alguma coisa deveria ser discutida para mudar. Concordo. Eu acho que quanto mais cedo você puder acompanhá-lo, eu acho que a probabilidade do erro diminui. Eu acho que essa é a função. Eu acho que quanto mais cedo você for acompanhado por um bom profissional, maior a chance de você acabar cometer menos erros. Eu acho que esse é o intuito. Quando a gente analisa o perfil da sua agência, né, da PNP, a sua agência que você está como CEO, né? Sim, mas responsável. Ela é internacional. Justamente o fato dela ser internacional, o que ela agrega no mercado de hoje, assim? Eu acho que o grande diferencial da empresa aqui no Brasil foi justamente trazer para o Brasil uma visão internacional. Então, a maioria dos atletas, se não diria todos os atletas que hoje estão aqui no Brasil em fase de formação, existe o sonho de jogar no exterior. Então, o fato da empresa vir para o Brasil, trazendo essa metodologia da Europa para o Brasil, para o atleta brasileiro, enquanto ele ainda está em formação, eu acho que tem sido o grande diferencial da empresa. Porque a gente pega um atleta na sua fase de formação e traz para ele a informação de que ele deseja lá na frente.
Porque se você não disser para ele o que ele precisa fazer para que o mercado internacional enxergue ele da forma que ele precisa, ele acaba ficando um pouco desinformado nesse sentido. Então, o intuito da PMP aqui no Brasil é justamente esse. Eu acho que esse tem sido o nosso diferencial e eu acho que muito atrelado a isso, os grandes resultados que a empresa obteve nos últimos 3 anos. Porque nós trazemos a informação de uma vida de 34 anos de erros e acertos e resultados do mercado europeu para dentro do contexto de formação do atleta que está aqui. E que é totalmente diferente, Rodrigo. A doutrina, a metodologia do mercado europeu, ela é bem diferente do mercado brasileiro. Isso não está atrelado ao certo ou errado. São diferentes. E à medida que você deseja ir para o mercado europeu, você precisa entender o que o mercado europeu espera que você faça. Quanto mais cedo você entende isso, mais você chama a atenção do mercado europeu, que eu acho que esse é o objetivo dos atletas aqui, na maioria deles. Diferente como? A metodologia é disciplinar. Eu acho que é o grande diferencial do futebol europeu. Eu acho que dificilmente a gente vai concordar que tecnicamente um país pentacampeão mundial está atrás de qualquer lugar. Eu acho que isso nós não vamos concordar, ou aliás nós vamos concordar que não. Entretanto, a disciplina em algum momento da carreira supera o talento. E aí eu acho que é nesse momento que nós estávamos ficando para trás. Então, quando você tem um atleta extremamente talentoso e um atleta extremamente disciplinado, a médio e longo prazo, o mercado europeu que pensa num projeto a longo prazo acaba por escolher o disciplinado. Então eu acho que nesse momento a gente estava ficando um pouco para trás. À medida que você traz essa metodologia para o Brasil, atrela a disciplina, a metodologia ao talento, eu acho que dificilmente nós seremos superados. E essa diferença cultural, é claro que falar de Europa é um continente enorme, cheio de culturas diferentes, então já é uma generalização, mas em termos de Arábia Saudita, de Japão, de mercados ainda diferentes, assim, o que você encontra essas mesmas diferenças? De olha, quando você vai para o futebol saudita, tem uma coisa que é importantíssima. O que é interessante. O mercado saudita, por exemplo, enxergou isso e nas últimas movimentações de mercado, e como você citou aqui no começo do nosso papo, com a transferência do Inzaghi para o mercado árabe, o que ele quis entender, o que ele quis trazer? Uma disciplina europeia. Então, à medida que é a mesma coisa que nós estamos falando do Brasil. Então, ele traz para dentro do seu mercado aquilo que ele enxerga como relevante de melhoria. Então, ele trouxe essa relevância para que ele possa doutrinar o seu mercado naquele formato. Então, eu citei um exemplo do qual nós participamos diretamente, mas são tantos que tomaram esse mesmo destino no mercado árabe, de treinadores europeus e também dos atletas de altíssimo nível para o mesmo mercado. Então, nós, por exemplo, levamos o Núñez para lá agora, nós levamos o Theo do Milan para lá. Então, assim, são atletas de extrema relevância no Milan, no Liverpool, Inzaghi na Inter, que para um mercado europeu que está buscando, o mercado árabe, que está buscando trazer essa metodologia para o seu país. E o próprio Brasil está colhendo isso com os treinadores estrangeiros também. Então, eu acompanhei de perto, por exemplo, o trabalho do Abel no Palmeiras com o Vitor. Nós tivemos a oportunidade de ter essa proximidade, não só a questão disciplinar, mas com tudo aquilo que ele agregou, ele trouxe muita relevância para o mercado. Então eu acho que isso a gente também aprendeu bastante. Isso está fazendo com que a nossa formação, de alguma forma, esteja evoluindo nesse aspecto. Essa é um pouco da nossa visão. Imagino que com o Inzaghi na Arábia Saudita, o fórum de treinadores sauditas deve ter sido um furdunço, né? Porque estão roubando os nossos trabalhos. Eu começo com essa gracinha para falar sobre treinador, porque você acabou de falar sobre treinador estrangeiro que vem, e o Abel é um bom exemplo. Ele sobe o nível, né? Sobe. Em que sentido? Como é que é essa chegada do treinador estrangeiro? A gente atrela muito a metodologia que ele trouxe e agregou ao futebol brasileiro. Metodologia de treinamento. De treino e de rotina diária de alta performance. Então, eu acho que o trabalho do treinador, ele está muito mais além do que a gente enxerga dentro dos 90 minutos. Ele é um trabalho de bastidor, como a gente estava falando, por exemplo, do próprio agente. E aí, como a gente citou também do agente, o treinador está muito mais exposto, porque domingo, se o resultado for bom, a responsabilidade é de todos, se o resultado for ruim,
acaba sendo do treinador, da maioria direcionada. Então, quando vem, por exemplo, um treinador, e nós falamos do Abel, mas tem outros que também vieram para o Brasil e performaram e trouxeram de alguma forma relevância, ele traz consigo uma metodologia disciplinar que, atrelada ao talento do futebol brasileiro, os resultados estão aí. Então essa é um pouco da nossa visão como PMP. Nós trazermos uma metodologia do mercado europeu, onde é um mercado desejado, mas entendendo que, na verdade, o nosso talento, ele é o que de fato chama a atenção do mercado europeu. Eu acho que é essa junção que nós, brasileiros, apenas temos o potencial de trazer ao mercado internacional, global. Eu acho que está aí o grande diferencial. E comparado ao momento atual, com 15 anos atrás, era necessária essa incursão dos estrangeiros? Eu acredito que foi benéfica ao futebol brasileiro, mas eu também acredito que em algum momento nós também quebraremos a barreira do lado de lá. Como tivemos alguns bons exemplos, mas eu acho que isso de alguma forma vai acabar ocorrendo novamente, de treinadores brasileiros que também temos aqui no Brasil, de quebrar a barreira também do mercado internacional. Nós também temos muito a agregar e o mercado europeu de alguma forma reconhece isso. Nós também temos muito a agregar tecnicamente ao futebol europeu. Então eu acho que é uma junção de dois fatores que o mercado europeu acaba trazendo e o mercado cultural brasileiro acaba tendo no seu DNA. Entende? Então quando você atrela esses dois fatores, para mim é um resultado quase que perfeito. Eu evito clichês e polêmicas, mas essa aqui está muito próxima da nossa gravação. É óbvio que quando a gente trata do discurso de que, olha, temos treinadores brasileiros bons, sim. Existem treinadores estrangeiros ruins? Também. Tem vários treinadores estrangeiros que chegaram no Brasil e não conseguiram performar. Agora, de maneira geral, assim, o impacto que teve Jorge Jesus no Flamengo, que teve o Abel Ferreira no Palmeiras, que teve o Vojvoda no Fortaleza, esses treinadores, eles me parecem muito mais atualizados do que os treinadores brasileiros de 15 anos atrás, de 10 anos atrás. Só para não fugir aqui porque eu te fiz a pergunta, mas só para... Me parece absolutamente necessário que isso aconteça. Eu também acho que foi benéfico, né? Arthur Jorge, outros exemplos também, como você também citou, também existiram aqueles exemplos negativos, por uma junção de coisas acabaram não dando certo, não está necessariamente atrelado ao treinador especificamente, mas eu acho que de alguma forma nós pudemos também entender um pouco aqui no Brasil dessa metodologia e ela foi multiplicada aqui no Brasil, porque à medida que você tem um treinador estrangeiro no vizinho que está dando resultados expressivos, é claro que você como clube vai enxergar e vai entender o que está acontecendo ali de relevante para que você também traga para dentro do seu clube essa importância. Você tendo um treinador estrangeiro ou não. Então tudo isso, na minha visão, essa vinda dos treinadores estrangeiros, mais propriamente os portugueses, né? Porque no final das contas, acho que na sua maioria, se não totalidade, foram isso, exceto agora o Ancelotti e outros poucos que vieram que não são de nacionalidade portuguesa, mas trouxeram algo aqui no Brasil que talvez a gente ainda não tinha enxergado a relevância que isso poderia ter na sua rotina diária. E os resultados são sólidos e a longo prazo. E também me parece assim que nessa discussão os dois argumentos estão corretos até certo ponto. Porque quando o treinador brasileiro se queixa de que ele está perdendo espaço por um modismo, porque tem muito dirigente que agora quer contratar português, argentino ou outra nacionalidade só por causa da nacionalidade, ele está certo quando ele faz essa crítica, porque de fato tem muito dirigente seguindo esse modismo. Mas isso não anula o fato de que há treinadores estrangeiros que vieram com mais capacidade, com um nível mais alto. Então, e o mais importante, argumento para lá, argumento para cá, o fato é, o fluxo de profissionais entre mercados existe e vai continuar a existir. Sim. E é bom que exista, porque se a gente tivesse no Brasil um mercado fechado, por lei não pode mais treinador estrangeiro. Então tudo bem, você também não vai mais querer jogador sul-americano? Porque a gente faz isso com os mercados sul-americanos com atleta. Sim. Então o brasileiro também não vai poder sair, porque quando esses treinadores brasileiros estavam indo para a Arábia Saudita, para o Catar, para o Japão, para treinar times estrangeiros, valia. Engraçado, muitos desses que hoje criticam isso fizeram a sua carreira lá, exato, inclusive, né? Eu acho que a discussão ela é produtiva quando a gente entende cada lado, legitima o que tem que legitimar. Mas ela é um pouco infrutífera, porque o fato é, o fluxo de transações vai continuar acontecendo. Continua acontecendo. E eu acho também que esses treinadores estrangeiros, portugueses, né, que chegaram ao Brasil, encontraram uma estrutura
pronta e disposta a recebê-los. Eu acho que aí fez muita diferença. Não trouxeram por uma onda ou por um direcionamento, trouxeram pela convicção de que a estrutura necessitava de algo que eles poderiam trazer. E quando você traz um treinador com essa convicção e que ele de fato traz algo relevante para você, o resultado certamente é diferente. Então não é trazer porque eu preciso trazer algo diferente ou que eu preciso fazer algo diferente. Eu vou trazer porque eu necessito ou preciso daquilo que ele pode agregar à minha estrutura. Aí o resultado está aí. É isso. E voltando para o nosso assunto, que é agenciamento, o assunto, né, o fio condutor desse episódio, qual a diferença entre agenciar um atleta e agenciar um treinador? Eu acho que talvez um pouco a instabilidade, que talvez o mercado, talvez aqui brasileiro, te traz ainda ao treinador. Eu acho que isso está um pouco mais atrelado à dificuldade do trabalho diário com o treinador. Um pouco mais difícil você fazer um projeto mais a longo prazo quando você precisa do resultado quarta, domingo. Então eu acho que isso te traz um pouco de prejuízo no projeto como um todo. Falando um pouco mais de mercado europeu, isso se torna um pouco mais saudável, porque você tem a probabilidade ou possibilidade de trabalhar um pouco mais a médio e longo prazo. Eu acho que talvez se eu tivesse que direcionar algo nesse sentido, seria um pouco mais essa instabilidade que a carreira em si te traz. Mas o agenciamento de treinador, por isso e também por não ter transferências tão caras de treinadores, né? Enfim, eu nem sei se é um negócio, deve haver. É um exemplo interessante. A transferência do Inzaghi, por exemplo, foi a maior da história de um treinador e, se eu não me engano, o Inzaghi hoje detém o segundo maior salário de um treinador no futebol mundial. Se eu não me engano, o Simone do Atlético de Madrid tem o primeiro e o Inzaghi se torna o segundo nesse aspecto. Então também são transferências financeiramente importantes. Mas você lembra da transferência valor? Foram total 90 milhões de euros. 90 milhões de euros. Então retiro o que eu disse. Sim. Retiro o que eu disse. Porque as transferências, assim, eu imaginava que elas aconteciam. Mas a transferência que eu digo, desculpa te cortar, no caso do treinador, é o pacote dele, né? Sim. Porque o clube não pagou para o clube não tem um direito econômico como atleta, mas exatamente. Para deixar o seu trabalho e vir para cá, tem luvas, tem uma composição de valores. Nesse caso foi em torno disso. Tá. Mas é exceção, né? Nesse patamar é exceção, tá. Sim. Porque, como a gente começou o episódio, assim, por mais complexo que seja o serviço, pragmaticamente tem a ver com como a gente se remunera a partir daquele cliente. E o treinador, como cliente, movimenta menos dinheiro do que um atleta. Era isso que eu estava dizendo, mas foi boa seu acréscimo. É porque é recente, né? É recente, então. Mas esse mercado está crescendo? Está crescendo, porque eu acho que eles estão sendo mais valorizados. Então, de alguma forma, acaba sendo melhor remunerado. E quanto mais a longo prazo o treinador entrega, mais eu acho que a sua relevância. Eu acho que gerir um grupo não é tão simples quanto você entregar o resultado de si mesmo de forma individual. Então, eu acho que existe a sua relevância. E extrapolando, o diretor de futebol, o dirigente, existe essa figura? Ela é transacionada de alguma maneira? Não, nesse caso não. Nesse caso não. Porque tem alguns que ficam super famosos, assim. Sim. Né? O próprio o método Sacchi, não é? Do cara da Sevilha, da Roma, enfim. Você tem alguns dirigentes do futebol que acabam criando emblemáticos. Eles ficam simbólicos e eles devem ficar mais caros também. Daí a minha curiosidade. Nesse caso, talvez o seu staff jurídico, a sua equipe interna, mas talvez daqui a 10 anos. Pode ser. Do jeito que o ambiente está ficando mais profissional, sei lá, fica aí. Daqui a 10 anos a gente volta e vê se eu estava falando bobagem. E para falar de profissionalização, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria entender, em mercado brasileiro, a gente tem associações civis, algumas bem geridas, muitas não. A gente tem agora as SAFs, né, que é uma figura, para mim, não mudou muita coisa em termos de práticas, mas conceitualmente o dono do clube tem uma postura diferente de um presidente politicamente eleito, etc, etc. Como é que é para o agente? O mercado brasileiro está ficando mais fácil, mais difícil de lidar, está mais complexo, está mais simples porque são pessoas mais diretas, enfim, como é que é essa relação com esses... Nós trabalhamos diretamente há 34 anos, ligada diretamente com clubes privados.
né, com clubes SAFs, no sentido aqui trazendo ao contexto. Então, é claro que quando você fala há 30 anos com a mesma pessoa, te facilita o entendimento daquilo que essa pessoa entende do dia a dia, das tratativas, das negociações e tudo isso. Então, lidar com essa constância e essa estabilidade interna no clube sempre te facilita o entendimento para que você possa oferecer sempre boas oportunidades. Lidar um pouco com aquela instabilidade de um diretor que muda, que transita e que existe sempre uma onda ali de alterações, sempre te causa um pouco de desconforto, por mais relacionamento que a gente acaba tendo de uma forma mais ampla. Mas a SAF ela não é um sinônimo de sucesso, né? Eu acho que o sucesso está ligado diretamente à gestão que está por detrás dessa SAF. Então a gente tem excelentes exemplos de SAFs aqui no Brasil e também temos alguns exemplos de SAFs que ainda estão em fase de transição e de entendimento de uma forma geral. Mas eu acho que a tendência, de uma forma geral, é que todos os clubes, ou a maioria deles, aqueles que de fato enxergarem isso de forma mais rápida, acabam transicionando para um modelo de SAF, pela responsabilidade que está por detrás desse modelo. Eu acho que isso tem uma relevância muito grande. Quando que você começou a trabalhar como agente? Eu estou na empresa desde 2015. Tá. Na empresa, mas antes disso já tinha atuação? Não tinha essa atuação. De 15 para 25, são 10 anos. Como é que está a sua percepção de carreira, de trabalho, de mercado, de ambiente? Assim, é mais fácil trabalhar hoje do que 10 anos atrás? Eu acho que esse foi inclusive um dos motivos do qual a PIP veio ao Brasil. Decidiu trazer o escritório ao Brasil, porque a gente enxerga que o mercado está numa crescente de profissionalização muito grande. Então a minha visão, por exemplo, de 10 anos atrás, quando nós começamos, eu ainda como responsável de scout, de análise do mercado brasileiro na PIP, ainda na Itália, por 6 anos foi assim, era um formato. Hoje eu acredito que nós estamos a passos largos para uma profissionalização de forma mais ampla dentro do mercado. Muito disso atrelado a SAFs, que chegaram no Brasil de forma muito positiva, trouxeram relevância profissional, administrativa, exemplares ao futebol brasileiro e defenderam essa causa de forma muito veemente e dura. Tanto quanto a nova geração de dirigentes, de treinadores, de toda essa turma que vem trazendo uma relevância muito grande, eu acho que para essa profissionalização. Então nós enxergamos o mercado brasileiro principalmente numa crescente muito significativa. Eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa vinda ao Brasil. E os europeus, eles já se acostumaram à nossa maneira de trabalhar aqui? Porque isso é uma crítica constante, assim, porque o brasileiro atrasa, ele tem uma fala mais informal, enfim, mas tem também as suas vantagens. Geralmente mais flexível, mais convidativo, sei lá. Clichês. Como é que é a tua relação de trabalho Brasil e Itália, por exemplo? Eu acho que, estando um pouco mais dentro nesse processo, ao longo dos 10 anos, eu posso te afirmar que são clichês folclóricos, porque existem bons e maus profissionais em ambos os lugares e existem esse balanço em ambos. Então, acho que sempre cada um vai puxar um pouco mais sardinha para o seu país, para a sua bandeira, mas no final do dia o mercado acaba sendo muito igual. Não, eu pergunto porque um relato frequente quando a gente conversa com pessoas na Europa, é de gente na Europa que fala assim, não, no mercado brasileiro eu não quero trabalhar porque é muito difícil, porque tem muito tubarão, usando esse tipo de metáfora, né? E é legal que a PIP esteja no Brasil, a PNP, porque ela fez a aposta e ela se mantém há um tempo considerável. Então é nessa linha que eu estava curioso, assim. Sim. Faz sentido. Né? Sim. Maravilha. Deixei de perguntar alguma coisa importante que você queira contar? Não, nós estamos sempre abertos, independente do tempo que você quiser nos fazer algum tipo de pergunta. Nós estamos muito contentes com o resultado que nós estamos performando aqui no Brasil, o prazo que a empresa consolidou. Nós temos menos de 36 meses, menos de 3 anos de operação aqui no mercado, já somam mais de 90 milhões em operações aqui no mercado brasileiro. Recentemente a venda do Vitor Reis, mas logo agora também o John vem performando
performando de uma forma surpreendente dentro das colocações que a gente enxergava. Então, acredito, inclusive, que seja certamente um dos próximos que a gente tem a oportunidade de oportunizá-lo. Então, eu acho que esse resultado, esse balanço, esse equilíbrio que a gente buscou aqui no Brasil, de alguma forma tem sido reconhecido. E não só por essa oportunidade, mas também pelos resultados que a gente, de forma sólida, vem trazendo ao mercado. Então, eu fico bastante contente por isso, aberto esse canal e esse relacionamento, do qual a gente preserva bastante. PIP significa o quê? Pastorelli Partners. Pastorelli. É uma empresa que vem princípio familiar, da família Pastorello, e uma empresa que tem como princípio as parcerias e estar sempre em conjunto. Nós não conseguiríamos os resultados obtidos de forma sozinha. Não é nosso mérito próprio, é mérito daqueles que por nós ou conosco estão dentro dessa jornada. Então, tá aí o nome Pastorello e Partners, que traz e remete a uma estrutura familiar que não é de uma figura única. Sim. Maravilha. Cláudio Fiorito, CEO da PNP Management no Brasil. Obrigado pela participação. Mais uma vez eu te agradeço, estamos sempre à sua disposição. E eu espero que você que está assistindo ou ouvindo a gente tenha aprendido mais sobre o agenciamento de atletas e talvez desfeito alguns preconceitos, talvez criado outros, não sei. Comenta, me diz aí o que você está achando. Eu sou o Rodrigo Capello, esse é o nosso Sport Insider. Eu vou fazer os convites aqui. Primeiro, se você está assistindo a esse episódio no YouTube, inscreva-se. Toca o sininho, deixa um joinha, enfim, todo aquele ritual de YouTube que você já conhece. E se você quiser saber mais sobre negócios do esporte, sportinsider.com.br. Nós temos uma newsletter que chega às terças e sextas com notícias, análises, dados, enfim, para você entender mais sobre o negócio do esporte. A gente volta na semana que vem. Tchau!